Nenhum relacionamento, ele se rompe do dia para a noite, mas sim por acúmulos de situações. E situações sutil, como você não compartilha o seu dia, você não fala com a pessoa que está ao seu lado, você não serve a pessoa que está do seu lado, você não abraça, você não beija, você chega do trabalho e não se importa com a pessoa que está ali te esperando. Então são acúmulo dessas situações que talvez você esteja praticando isso e acreditando que isso é normal. Só que esse normal que você normalizou, que isso não é normal, isso é anormal, isso está acumulando. E o acúmulo dessas situações vai causar rompimento no seu relacionamento, porque primeiro acontece um distanciamento, quando não tem mais elogio, quando não tem mais toque, quando não tem mais essa empatia do casal, da família. O que acontece? O casal ele começa a silenciar, e esse silêncio começa a dar distanciamento entre o casal. Aí é onde que vai deitar, cada um vira para um lado ali, vira para o outro e dorme, acorda, cada um vai cuidar das suas responsabilidades, nem conversa com o outro, nem pergunta como foi a noite, se tá bem, se tá precisando de algo. E aí, por mais que tá vendo que a outra pessoa não tá bem, não se importa. Essas situações acumuladas vai gerando desprezo, insegurança, medo na outra pessoa. E aí é onde começa a gerar as dúvidas. Isso, se o homem faz isso, se a mulher faz isso também, isso começa a gerar dúvida na cabeça de ambos. Por quê? Se o meu marido, casei com ele, é para que nós possamos ter intimidade, para que nós possamos compartilhar o nosso dia, para que a gente possa sonhar junto, projetar junto, construir junto. Isso é o relacionamento. Só que aí eu não consigo mais projetar junto com meu marido, eu não consigo mais ter diálogo, ele não mais compartilha comigo, ele não me toca mais, ele não tem mais o olhar de homem para mim. E quando isso acontece, gera dúvida na mente da mulher. Por quê? Ela começa a pensar: se o meu marido não está tendo intimidade comigo, ele sai cedo para o trabalho, só volta à noite. Aí ela começa a criar um mundo onde não existe, e aí quando ele chega, ela não consegue lidar com as emoções dela, então ela vai descarregar tudo aquilo nele, e aí é onde que a situação vai ficando mais difícil de suportar. E isso acontece não só com a mulher, isso também acontece com o homem, quando a mulher tem esse tipo de comportamento também. Então, ambos têm que analisar comportamentos, atitude, hábitos. Por quê? Se você casou, a partir do momento que você casou, eu sempre tenho esse entendimento. Deus disse que o homem deixará seu pai, sua mãe, unirá uma só mulher e se tornará uma só carne. Então ali, esse uma só carne, quer dizer que eles têm que ter intimidade, eles têm que ter envolvimento, entendeu? Eles têm que ter contato, eles têm que ter diálogo, eles têm que ter comunicação, amor, empatia, compaixão. Essa família toda. Para quê? Para que a família seja uma família saudável, para que o relacionamento seja um relacionamento saudável, para que seja um relacionamento duradouro, para que eles junto constroem esse relacionamento. Por quê? Porque isso é construído. Porque o homem deixou seu pai e sua mãe e casou com a mulher. A mulher também deixou seu pai e sua mãe e resolveu ter a vida dois ali. Então, são o quê? Culturas, crenças, hábitos diferentes. E aí também tem os traumas, tem os bloqueios, tem a insegurança, tem os medos, que essa pessoa já tinha. E aí colocou tudo ali dentro daquela panela ali, vamos dizer. E o que acontece? Cada um diferente do outro. Então, os dois ali têm que se reconstruir novamente. Se eles não se permitirem essa reconstrução junto, o relacionamento vai ficar insuportável, porque eles vão misturar muitas coisas que não se devem misturar. Mistura um pouco o que o marido tem, um pouco o que a mulher tem, e aí vira uma bagunça de sentimento e emoções e comportamentos e atitude, e tem as consequências, e as consequências são justamente aquilo que você não está suportando mais.
Então comece pelo porquê. Por que que eu estou me comportando assim? O que está fazendo eu pensar dessa forma? Qual é o ganho que eu estou tendo? Me silenciando. Ah, porque eu cansei. Ah, porque não tem como resolver mais. Ah, eu já usei todas as minhas técnicas, lutei demais e não se resolveu. Eu ouço muito isso, porque eu atendo casais, então eu ouço muito isso. Só que quando a gente vai olhar o porquê daquela situação, a gente vê que a pessoa estava lutando com ferramentas erradas, entende? Então, nós precisamos aprender a lutar com as ferramentas certas. Cada luta tem suas ferramentas. Se eu uso ferramentas erradas, é lógico que eu não vou conseguir vencer aquela luta, aquela batalha. Até porque Jesus disse, no mundo terás aflição. O que é a aflição no relacionamento? É justamente isso, a desconfiança, a mentira, as críticas, entende? Isso é as aflições dentro do relacionamento, é o distanciamento, é o silêncio, é a traição, isso é as aflições. E para mim poder enfrentar essas aflições, eu preciso ser forte e corajosa. E para mim ser forte e corajosa, eu preciso estar onde? Alinhada. Alinhada ao quê? A fonte. Que fonte é essa? É a fonte que se chama Deus. Eu preciso me revestir dele para que eu possa suportar essas aflições, para que eu possa ter sabedoria. Porque voltando lá, a palavra nos diz bem assim, a mulher sábia edifica seu lar, a tola destrói. Quando falo em tola, eu olho assim para a tola, eu não vejo a tola sendo uma tola, eu vejo uma tola usando sabedoria terrena para resolver situações que ela deveria ter um olhar mais crítico, um olhar espiritual, um olhar por trás, e ela não consegue. Agora, a mulher sábia edifica o lar, eu vejo que a sabedoria dela não é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria celestial, é uma sabedoria direcionada pelo Espírito Santo, que mostra os detalhes, que faz ela enxergar os detalhes, que faz ela enxergar o que está por trás daquele comportamento. Não olhar para o comportamento, porque quando eu olho para o comportamento, eu estou olhando para a dor. E quando eu olho para a dor, eu não vejo saída. Mas se eu olho o que está por trás dessa dor, o que causou, entende? Qual é a situação que aconteceu que fez essa pessoa ter esse comportamento, ter essa dor e tá sangrando em cima de mim? E quando eu olho dessa forma, eu rapidamente consigo resolver a situação, porque eu já vou direto no causador, o que está causando essa situação desconfortável dentro do meu relacionamento. Então nós precisamos buscar essa sabedoria. Mas isso não é só a mulher que precisa se reconstruir. Isso também é o homem, porque o casamento foi feito a dois. Então se é a dois, se é o homem e a mulher, então é os dois que têm que estar disposto a se reconstruir diariamente, a se desconectar de situações que está sendo fardo, que está sendo peso, que está impedindo você de enxergar além, deixar aquilo que não é seu para trás, para que vocês possam reconstruir, para que vocês possam se reconstruir e construir junto um relacionamento saudável. Se você praticar isso, você consegue salvar seu relacionamento, você consegue reconstruir isso que está quebrado. Por quê? Porque você vai perguntar o porquê. E perguntando o porquê, você encontra a resposta. E com a resposta, você vai saber como resolver a situação que você está enfrentando hoje. E também sugiro, busque a ajuda de um bom profissional que tenha, não esqueça, que tenha princípios e valores semelhantes ao seu, para que vocês junto possam olhar para essa situação e encontrar as possibilidades que existem para resolver cada situação no qual você está enfrentando. E já aproveita, deixa nos comentários aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa mensagem, para que eu possa acompanhar até onde essa mensagem está chegando.